Olá, 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 eu sou a Rochelle, seja sempre muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS. Hoje para o nosso Evangelho no Lar, desta quinta-feira, dia 15/2, uma quinta-feira, amanhã já é sexta-feira. Vamos lá, esperando o pessoal chegar. Lembrando que o Evangelho do Dia acontece todos os dias às 11 da manhã, aqui no Instagram e no Facebook. Depois que nós encerramos aqui, eu faço o download do vídeo e coloco a reprise lá no YouTube Fenomenal RS. O que mais que eu ia dizer? Vamos aguardar o pessoal chegar. Faltam 3 minutos ainda. 3 minutos. Enquanto isso, eu vou abrindo o Evangelho aqui para não travar. Bom dia a todos, bom dia. Vim trazer a nossa leitura diária, pedindo a presença dos benfeitores espirituais, permissão de Jesus, nosso irmão maior, com a bênção de Deus, nosso Pai, que esse nosso Evangelho seja produtivo, que as pessoas que escutem essas palavras agora ao vivo ou depois do nosso Evangelho possam ser amparadas, inspiradas e acolhidas. Bom dia, Martinha. Bom dia. Bom dia, Marta Prestes. Está me escutando bem? Eu tô com a minha garganta um pouquinho danificada, então eu vou tentar falar. Perdão. Vou tentar falar o mais claro possível. Mandei convite sem querer. Bom dia. Bom dia. Compartilha, pessoal. Compartilha. Falta 1 minuto ainda para começar a leitura. Hoje eu vim um pouquinho antes. Oi, Maria do Carmo. Bom dia, meu amor. Bom dia, queridos. Bom dia. Sempre um prazer ter vocês aqui. Bom dia. Vamos aguardar às 11 horas. Já pedi, assim, já falei para a gente ir liberando o pensamento, elevando o pensamento a Deus, que as nossas orações ajudem os encarnados e os desencarnados, que às vezes estão passando por um momento difícil e precisam só de uma palavra. Vamos lá? Bom dia quem está no Facebook também, seja muito bem-vindo. Então, hoje a nossa leitura, ela é do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é: o que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase é bem conhecida nossa, né? Vamos entender do que se trata? A incredulidade se diverte com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como muitas outras coisas que não compreende. Pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram coisas divinas como indignas de sua atenção. Agora que eu recebi
a notificação do Facebook. O Facebook atrasa um pouco, né? Preocupados somente com eles mesmos, não podem levar o pensamento a Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam com um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que são suficientemente para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando aptos a tudo compreender. Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, o seu julgamento, para eles, é inapelável. Se não admitirem o mundo invisível, um poder extra-humano, não é porque está fora do seu alcance, mas porque seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possa sobrepor e que os faria descer do pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que a levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar, como os outros, neste mundo invisível que tanto ironizam. Então, seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu seu poder e aquele que humildemente se submeteu às leis, nem aqui ignorá-los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Se o ignorante que possui as qualidades será preferido ao sábio, que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. E todas as circunstâncias ele coloca a humildade entre as virtudes que os aproximem de Deus, e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. E por isso, por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Mas mais vale, portanto, a felicidade do homem ser pobre de espírito, no sentido mundano, do que rico em qualidades morais. Bom dia, Marco Polo. Bom dia, Jenny. Bom dia que chegou aqui. Deixa eu dar uma olhada. É o Marco Polo, a Geice. Bom dia, gente. Bom dia. Olha que interessante, porque a gente vê, nós que trabalhamos com a espiritualidade, nós conhecemos durante essa nossa caminhada que é curta aqui na internet, muitas pessoas que duvidam da espiritualidade, né? E antes disso duvidam de Deus, que exista Deus. Aqui esse texto nos faz uma reflexão sobre se não gostariam de acreditar em Deus porque só acreditam em algo que possa tocar, né? Que possa ver, algo que seja material, né? E a outra vertente seria que eles se acham tão superiores
e de tão exaltada inteligência e que se bastam, que nem a Deus, nem Deus acima deles. Eles deveriam se acreditassem, não é acreditassem, se essas pessoas admitissem, mesmo que não faça diferença na vida deles, vamos colocar nesse patamar, mesmo se não admitir, eles estarão lidando, por exemplo, existe um Deus, ou seja, eu não sou dono de mim mesmo. Eu não sou, eu estou abaixo de alguém. Eu não tenho vontades. Eu tenho que seguir algo que alguém me disse. Então, se coloca, né? Não digo acima de Deus, mas ignora a existência por não admitir que existe alguém maior que ele mesmo. Bom, feliz dos que acreditam, né? Cada um acredita no que quiser, né? Mas alguns negam a divindade, né? Negam o poder, a existência, o entendimento de que, bom, nós acreditamos. Tudo bem. Mas trocando em miúdos, o nosso evangelho já nos mostra sobre que em todos os tempos existiram pessoas que não acreditavam em Deus, né? A Valéria está dizendo assim, a Valéria Bron, eu não me imagino sem crer em algo maior do que eu. Pois é, Valéria, é o que nos mostra aqui, né? Oi, Sema, bom dia. Vou botar o comentário da Sema aqui. Bom dia, Sema. E aí como é que fica? Vocês não acham também que quando a pessoa diz eu não tinha visto por esse acho que não. Não é que não acreditam em Deus, elas são tão inteligentes, tão cultas, tão sábias, tão pesquisadoras e têm tanta convicção que precisa ter algo palpável que seja Deus, Deus não pode existir, que ele vai precisar se rebaixar, né? Porque tem algo acima dele. E quão essas pessoas já foram crentes em Deus em outras existências e vieram justamente com esse combinado, vamos dizer assim, para virem não crentes e fazerem o bem por fazer o bem, fazer a caridade pela caridade, sem acreditar em Deus, acreditando em si. Devemos acreditar em nós, sim, claro. Somos todos capazes. Mas acima de Deus, tá se achando, né, Magrão? A pessoa se acha, né? Se acha. Admitir uma força invisível, uma divindade, que tu não pode questionar, contestar. Na verdade, tu pode, né? Porque tu vai ter as tuas respostas, mas é aquele negócio, né? A pessoa não enxerga o que tem, não enxerga o que recebe, não enxerga as lições, não enxerga nada disso.
Tem um paralelo que a gente pode fazer sobre as pessoas que diminuem os outros para se sentir superior. Ah, Deus não aparece. Deus não dá para ver. Deus não isso, Deus não aquilo. Mas olha tantas coisas que Deus nos mostra. As pessoas que dizem que não acreditam em Deus, eu acho que elas acreditam mais que nós. Porque elas têm uma luta ferrenha em descredibilizar as pessoas que acreditam. Aqui diz que eles fazem com uma forma assim, até debochada, né? Fazem com desdém, de uma forma debochada. Mas eles estudam tanto a Bíblia, por exemplo. Estudam sobre o que Deus fez, Deus isso, Deus aquilo outro e coisa e tal. Um recado para quem faz isso. Estude mesmo, estude a Bíblia. Mas dentro desse estudo, dentro de todo esse estudo, para provar que Deus não existe, para provar que a espiritualidade não existe, aproveita que tu tá com o livro aberto e pega a visão, pega a mensagem que tu tá lendo ali. Pega a moral da história. Pega a moral da história, pega a visão. Como precisamos evoluir ainda, né? Como precisamos. Ano 2024, e nós ainda estamos discutindo se Deus existe. Nós ainda estamos discutindo se a espiritualidade existe. Me parece uma cortina de fumaça para quem quer ter, para quem se basta, não precisa de mais nada, não acredita. Beleza, não acredita, vai fazer tuas coisas. Para que tanta dedicação em remover a fé das outras pessoas? Isso ajuda? Remover o que as pessoas acreditam? Querer desconstruir uma crença, uma fé do outro, sendo que internamente tu simplesmente está com o ego ferido porque pode existir algo acima de ti. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente tem a voz, né? Tanto nas redes sociais quanto num grupo de pessoas. A gente tem que ter cuidado. Mas fica aqui a dica para quem estuda, aproveita e aprende. Porque se tu não acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo e nem na espiritualidade, pode acreditar que as lições, os ensinamentos que estão dentro desses livros também servem para ti, porque não é por acaso que tu está lendo eles. Não é para te convencer de nada. É para tu aprender. Todas as mensagens de amor, de caridade, de humildade, isso aí tudo se aprende nesses estudos que a pessoa está fazendo para diminuir ou
querer confirmar a inexistência de Deus. Achei interessante a reflexão de hoje. A Carminha diz: Deus é a maior bênção, nosso Pai Todo-Poderoso, sempre amar a Deus, Jesus. Sem Deus não há razão de viver. Pois é, e as pessoas que estão segurando tudo, segurando baita problemas, segurando problemas enormes na vida. E a única coisa que a pessoa tem é a fé. Tu vai lá e tira. Tu vai lá, tira e vai fazer tuas coisas. E aquela pessoa quem tu tirou a fé, como é que ficou? Como é a vida desta pessoa sem a fé? Então a gente tem que ter cuidado com o que falamos. Pensar, nossa cabeça pode pensar, ir na lua e voltar. Pode. Aproveita o conhecimento, aproveita que tu é o melhor do mundo, pega tudo que tu leu e passa para as pessoas, tudo que tu leu. Mas passa a mensagem, passa o entendimento. Porque são pessoas inteligentes. São tão inteligentes, são tão massa, que eles acham que nada pode ser maior que eles. Muito menos Deus. Que lindo, né? É uma reflexão, gente. Essa é para pensar na fila. Essa é para pensar quando a gente estiver ali fazendo as nossas coisas. E vamos que vamos, né? Eu tô com mais 10 minutos só no streaming. Ele renova hoje, dia 15. São horas gratuitas, tá? Então eu tenho 20 horas para fazer por mês e já está batendo. Hoje eu tenho 33 minutos e eu estou com 22. Então, diante disso, eu gostaria de que a gente entrasse em oração, elevasse nosso pensamento mais uma vez a Deus, pedindo a fluidificação das águas, que essas águas tragam nossos fluidos curativos para o nosso corpo, para o nosso espírito, que nós tenhamos uma maravilhosa quinta-feira, que possamos desejar o bem, desejar tudo de bom, desejar luz, 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 luz para os nossos irmãos encarnados e desencarnados, e que nós sejamos sempre fortalecidos para estarmos unidos, trazendo essa luz, trazendo esse amor, porque o mundo precisa disso, tá bom? Agora, quando terminar, eu já vou fazer o download, subir para o YouTube e a gente se vê amanhã aqui, tá bom? Um beijo a todos. Deixa eu fechar aqui.